Sou Evaldo da Assunção, sou médico, membro emérito da Academia Mineira de Medicina, fui coordenador de liturgia em algumas comunidades católicas de Belo Horizonte e membro do secretariado arquidiocesano Provida, em 2008. Então, com essa base de conhecimento que a gente foi formando, né, nós vamos abordar hoje, encerrando a nossa caminhada em diversos temas ligados à morte. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a morte em diferentes formas de espiritualidade. Claro que eu não vou aprofundar em nenhuma delas, eu vou dar uma visão mais ou menos global, para que as pessoas possam ter conhecimento de como cada religião, cada forma de espiritualidade lida com a questão da morte. Então vamos dar prosseguimento. Primeiro, definir espiritualidade e religiosidade é o mais importante, para a gente entender bem o que a gente vai falar. Nossa relação com a profunda e absoluta transcendentalidade é o que a gente chama de espiritualidade. O que é transcendentalidade? É tudo aquilo que transcende a nossa compreensão, a nossa razão humana, a nossa intelectualidade. Então, a espiritualidade é a nossa ligação com essa realidade transcendental. A religiosidade, muitas pessoas confundem as duas coisas, mas a religiosidade, ela necessariamente não é uma espiritualidade. Geralmente o é, porque é através de religiões que nós procuramos expressar e viver a nossa espiritualidade. Entretanto, nós vamos ver no decorrer da exposição que existe mais diferenças profundas entre essas duas condições. A religiosidade, inclusive, pode ser apenas um condicionamento familiar, cultural, e a pessoa não tem nenhuma base de espiritualidade. Ela simplesmente segue aquilo que seus pais, seus tios, familiares, amigos seguiam e ensinaram. Então, aí é que está o grande perigo da religiosidade, que é aquela sem a espiritualidade, porque ela pode se tornar apenas numa crendice, numa superstição. Como eu disse, nós veremos isso mais à frente. A morte, já falei aqui em outras vezes, mas vou repetir só para a gente rememorar, né? A morte, nós podemos defini-la como cessar da capacidade regenerativa do nosso corpo. Nosso corpo ele vive num processo contínuo, né, de vida e morte. As células morrem, outras células aparecem. Então, quando essa capacidade de autorregenerar do nosso corpo termina ou é interrompida, inclusive por um trauma, por uma doença grave, então nós dizemos que houve a morte, né? E ela, é óbvio, só acontece para as pessoas que estão vivas. Portanto, vamos ter consciência também de que a morte é uma coisa do nosso corpo e não da nossa integridade como pessoa, que nós vamos ver depois os nossos componentes, né, da pessoa humana. Então, quem morre é o nosso corpo, essa expressão biológica da nossa realidade. Para o materialista, a morte é o fim de tudo. Acabou, não tem mais nada. Para o espiritualista, e eu sempre vou me referir à espiritualidade e ao espiritualista sem me reter em uma definição religiosa. É aquela pessoa que tem essa conexão com a transcendentalidade. Então, para o espiritualista, a morte é apenas uma passagem para outra vida. Não é um fim. É o fim, sim, mas só da vida corporal, porque depois virá uma outra realidade que nós não temos condição de dizer exatamente qual é, nem aproximadamente, porque se ela é transcendental, ela transcende, como eu já disse, a nossa razão. A saída para uma outra vida, ela tem alguns questionamentos. O primeiro, é com ou sem retorno? Há algumas religiões, né, ou formações espirituais
que dizem que nós vamos, morremos, voltamos e nós vamos depois nos reportar bem a essa situação quando tratarmos essas formas de religiosidade. Outra pergunta que se faz muito, como é que é o outro lado? O outro lado é alguma coisa que transcende, olha eu me repetindo a palavra, mas transcende a nossa capacidade de descrever ou entender. Como já disse antes, nós vivemos no espaço e no tempo que nos dá uma condição para interagir com todas as coisas aqui. Quando eu saio pela morte do espaço e do tempo, então eu perco essa conexão, portanto eu não tenho como me reportar a outra vida usando elementos dessa vida para explicar como é o outro lado. Então não há como saber. E é possível provar que existe esse outro lado? Nós vamos caminhar mais um pouco e a gente vai falar sobre isso. O humano, ele vem num processo, né, evolutivo. Começou lá nos primeiros hominídeos, o homem de Neandertal, os trogloditas, e nós fomos, os anos, os séculos, os milênios foram passando e nós fomos nos aperfeiçoando, né? E chegamos a um ponto, vamos dizer assim, de evolução física mais elevada, mas o que a gente observa em redor de nós hoje, né, é que a evolução humana ela está mais para uma involução a partir de algum tempo atrás. Então, hoje, na parte da espiritualidade, nós vamos ver o seguinte, que hoje o humano ele está se curvando diante da ciência. Ele tem o seu novo altar, que é o computador, e vai venerar velhos deuses, que é a lógica e a razão. Essa figura, eu acho ela muito interessante, porque a própria figura do último homem, do estágio que nós nos encontramos, né? O que antecede está lá com máquinas em sua mão, porque foi o período, vamos dizer assim, do desenvolvimento industrial, e agora nós estamos fixados em telinhas, em telas maiores ou em telas menores, mas somos hoje humanos das telas. As pessoas estão perdendo até a conexão uns com os outros, porque tem sempre uma telazinha para prender sua atenção. Entretanto, mesmo esse homem bem involutivo, né, ele provavelmente deve trazer na sua genética, né, alguns valores transcendentais e que modifica de acordo com a cultura em que a pessoa vive. Mas todas elas, em todas as culturas, nós vamos ver que existe assim, alguma confluência, alguma coisa que nos sugere que trazemos lá das nossas origens. Então a pergunta é, será que esses conhecimentos estão no nosso DNA e por isso é que nós reproduzimos muitas coisas hoje? Pode ser que sim. No início da era neolítica, 10 mil anos antes de Cristo, já havia a noção do mundo espiritual. Por que nós afirmamos isso? Porque nas várias escritas nas pedras, documentos e fatos que a gente vai observando em expedições arqueológicas, nós vamos ver que haviam xamãs, né? Xamãs é uma espécie de um sacerdote, um elo de ligação desse mundo com outro mundo. Então, entre aqueles povos, por tudo que a gente estuda e vê, descobre-se que não havia assim, uma separação absoluta entre o sagrado, o profano, o religioso e o laico, né? Que é um conceito moderno. Então, hoje, se separa muito. Hoje fala-se que o Estado é um Estado laico, né? Então, dá a impressão para alguns que nesse Estado nós não podemos ter nenhuma espiritualidade. É preciso ficar claro que o Estado é laico, ou seja, o Estado ele não tem que ser gerido por nenhuma religião, mas cada humano tem o seu direito de ter a sua religião, a sua crença ou a sua não crença. Nas cidades mais antigas da humanidade, nas escavações arqueológicas, encontram-se templos que eram dedicados aos deuses mais variados.
O homem inicial, o homem, o pré-hominídeo, digamos assim, né? Ele não tinha noções nenhuma para estabelecer deuses e regras. Então, ele adorava o fogo, o outro adorava o raio que caía. Quer dizer, então, isso tudo foi evoluindo ao longo dos anos. E 10.000 anos antes de Cristo, em Jericó, que hoje é na Cisjordânia, e é considerada a cidade mais antiga do mundo. Então, essa cidade, 10.000 anos atrás, nós estamos vendo ali umas escavações, né, mostrando, inclusive, templos onde se adoravam deuses. E depois, 7.000 anos antes de Cristo, em escavações também na Turquia, né, foi encontrado templos da mesma forma. 5.000 anos antes de Cristo, os sumérios, né, que se constituíram na primeira civilização da nossa história, que simplesmente ter cidade não havia uma civilização. Aí já começa a haver outros detalhes. Então, os sumérios, na sua primeira civilização, ele que sobreviveu por 3 milênios, né, eles eram politeístas, ou seja, eles tinham diversas divindades. Aliás, muito mais que diversas, eles tinham 3.000 divindades ou mais. Entretanto, 3 eram as predominantes. Aqui uma curiosidade, que vamos ver que a presença de uma trindade divina é comum em várias religiões e várias formas de espiritualidade. O que nos leva a, digamos assim, conjecturar que a trindade deve ser uma realidade. Porque de onde surgiu na cabeça desses povos, todos há milênios atrás, né, a ideia da trindade? Mas só saberemos disso quando nós ultrapassarmos os limites do espaço-tempo. 3 entidades eram soberanas, como eu disse, nessa civilização dos sumérios. Era Anu, que era o soberano do céu, que depois, num conflito, ele foi suplantado por Enlil, né, que era o deus do ar, e depois por Enki, que era o deus das águas. Seus mortos eram enterrados, né, em casas ou em cemitérios, em ataúdes de madeira, ou outras vezes de barro, né, sempre com água e alimentos e objetos de utilidade para aquela pessoa. Isso, segundo os estudiosos, representa um sinal muito claro que eles acreditavam numa vida depois da vida. Uma vida depois da morte, da vida como nós a conhecemos, a vida depois da morte. Então, eles já deixavam para aquele corpo que estava morto, que estava na urna funerária, né, água, alimentos e alguns objetos para ele sobreviver logo que ele recuperasse a sua vida em outra dimensão. É curioso que já havia uma dominância das autoridades superiores. Os reis eram sempre sepultados com seus serviçais vivos. Os serviçais eram sepultados vivos, porque eles tinham que estar presentes, vivos, na hora que o rei ressuscitasse para outra vida, né? Então, os achados arqueológicos mostram corpos de reis cercados de serviçais. Nós vemos do lado um desenho da Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, onde viveram essas primeiras civilizações. No Antigo Egito, a espiritualidade era muito, muito forte. Então, ela era uma sociedade teocrática, ou seja, onde Deus tinha uma presença, inclusive de comando geral daquela sociedade. E, outra vez, uma trindade, que era Osíris, Ísis e Horus. Havia vários outros deuses, mas sempre tem uma trindade que é a predominante e que gera todas as coisas. Os faraós também, no Egito, eram embalsamados e sepultados, e era colocado nas mastabas, alguns nas pirâmides, outros umas sepulturas feitas com tijolos para poder durar por toda a eternidade, né, e acompanhar o faraó na outra vida que ele tivesse. Após a morte, o faraó se unia a Osíris, que era o deus maior, né, e o seu filho,
o filho do faraó, seria a encarnação de Horus, um dos deuses daquela trindade. Então, isso fazia com que a família real fosse considerada uma família também de deuses. Depois do julgamento, na teoria da teologia egípcia, né, as pessoas as almas eram julgadas, né, e conduzidas para o Sekhen Anru, chamado, que é o nome dado aos Campos da Paz. E ali eles viveriam em gozo de uma liberdade absoluta. Curiosamente, foi encontrado numa das sepulturas escavadas lá no Egito, uma ilustração que é muito comum, inclusive em outros lugares, em livros, etc. E no livro dos mortos, que Champollion, né, encontrou mais ou menos em 1825, essa sequência é muito bem mostrada. Aqui nós estamos vendo o julgamento da alma, né, no Antigo Egito. A alma, no caso, aquela está lá representada, está escrito embaixo, né? A alma, a pessoa morreu, a alma se separa do corpo e Anubis, que é o deus que leva, né, as pessoas para o outro mundo, ele inclusive tem na sua mão esquerda a chave da eternidade, ele leva até ao deus Baba. Baba é o deus jacaré, a quem competia julgar a pessoa. Vocês observem, curioso, tem uma balança. Nessa balança, de um lado, está uma pena, uma pluma, né? E do lado esquerdo está o coração daquela pessoa cuja alma está em julgamento. Então, o julgamento era feito nessa balança pelo deus Baba, colocando-se o coração num prato de um lado e a pluma do outro. Se a pessoa tinha o coração muito cheio de apegos, de desejos e de coisas materiais, que ele mantinha na sua imaginação, né? Então o coração dele ia pesar muito. A balança, então, iria pender para o outro lado e o deus Baba, que é o deus jacaré, comia o coração daquela pessoa e ela se perdia por toda a eternidade. Nesse caso do julgamento, claro que estava na tumba da pessoa que mandou fazer essa sequência, já prevendo o julgamento dele, ou pelo menos desejando que fosse assim, né? Ele foi levado, seu coração foi pesado, e observe que o prato do lado esquerdo está mais baixo do que o do coração. Apesar de estar na horizontalidade lá de cima, mas isso é do estilo de desenho egípcio, que as linhas são muito retas. Então, ele foi libertado. O deus Thoth é o secretário dos julgamentos. Observe que ele está lá com uma pena e o lugar onde ele escrevia, né? Um papiro onde ele escrevia a ata do julgamento. Em seguida, a alma, agora já está do lado de cá, é levada por Horus. Horus, que é o deus do transporte, aquele que leva as coisas, tanto que a linha aérea oficial do Egito, né, ela tem como símbolo a figura do deus Horus, que é uma cabeça, né, de uma águia, um pássaro. E aí ela leva a alma para Osíris e Ísis, que estão ali junto com Neftis, que era a irmã de Osíris. Então, a alma é levada até Osíris, que é comunicado que ela passou no exame. Então, agora a gente, na sequência, em cima, nós observamos que a mesma alma está lá na ponta do lado esquerdo de quem está vendo a imagem, e todas aquelas pessoas estão lá para recebê-lo, né, e cumprimentá-lo pela a sua aprovação para entrar no reino dos deuses. Na mitologia grega, né, nós já vimos isso quando nós abordamos outras questões sobre a morte, na mitologia grega, Nix, a noite, né, ela dá à luz a Hipno e a Thanatos, os dois irmãos, né? O Hipno é o sono e Thanatos é a morte. Então,
Eu não vou entrar em detalhe, quem quiser ter mais conhecimento disso, vai a um dos outros vídeos nossos que estão no YouTube e ali tem toda a explicação sobre isso. Na Grécia Antiga, Pitágoras, né, ele que viveu entre o 570 e 490 a.C., ele acreditava na metempsicose. O que é isso? É a transmigração da alma para qualquer outro ser vivo ou até não vivo. A metempsicose é como se fosse uma reencarnação, mas não uma reencarnação que se encarna em outra pessoa, mas em qualquer ser vivo, uma árvore, um vegetal, né? Qualquer tipo de animal. O curioso é que ele justificava isso para ser vegetariano, porque ele dizia que ele não queria comer um animal, um boi, um porco, alguma coisa assim, porque quem sabe ele fosse a reencarnação de algum outro ser vivo. Mas uma metempsicose, ela é muito ampla, né? Os vegetais que ele comia também poderia ter sido algum outro humano. Sócrates, que veio praticamente logo depois de Pitágoras, né? Ele tinha uma ética que era muito ligada com o divino. E por isso ele achava, gente, que era muito importante que nós tivéssemos muita humildade diante do saber divino. E o ensinamento básico de Sócrates era esse que a gente sempre relembra: conheça-te a ti mesmo. Ele dizia que era muito importante nós nos conhecermos a nós mesmos. Isso é que nos faria entrar num plano superior. E ele ensinava a humildade. Ele foi considerado um dos homens mais sábios da humanidade, né? Ele dizia: só sei que nada sei. Eu vejo hoje tantas pessoas que nada sabem e dizem saber tudo. Platão, que viveu entre 427 e 347, contemporâneo de Sócrates, né? Ele acreditava no dualismo corpo e alma. Ele dizia que nós tínhamos duas essências, a essência corporal, física, e uma essência espiritual, que era a alma. E ele pregava que os ricos, que eram muito apegados a seus bens, geralmente tinham uma morte infeliz. E o destino dessas pessoas também seria um mau caminho. A morte no cristianismo, né, eu não vou me referir aqui, porque eu já apresentei num outro vídeo que está no YouTube, intitulado O Após-Morte. Lá eu abordo amplamente, né, o pensamento cristão. Então, quem tiver interesse, procure esse outro vídeo. Nós não vamos deter aqui para a gente poder caminhar. Passamos então agora para o hinduísmo. O hinduísmo, acredita-se que nós temos três corpos: o físico, o sutil, que são os pensamentos, e o causal, que é a vontade. No hinduísmo, o funeral preferencialmente feito com a cremação. E essa cremação é feita em praça pública. Aqui nós estamos vendo uma fotografia do lado de uma cremação acontecendo, né? E deve ser antes do pôr do sol. No hinduísmo acredita-se na transmigração das almas, né? E que as almas no hinduísmo é chamada de Atman, e ela transmigra no Sansara. O que é o Sansara? Sansara é uma espécie de ciclo da vida. São as várias passagens que a pessoa vai passando, ela morre, entra na roda outra vez, e esse girar do Sansara é regulamentado pela lei do karma. O karma é aquilo que diz que a gente tem uma espécie de lei que eu faço alguma coisa, né? Então aquilo volta para mim, eu tenho que pagar aquilo. É como se eu ficasse marcado por alguma coisa ruim que eu fiz. O objetivo da morte no hinduísmo é fazer-se a limpeza do karma. Ou seja, todas aquelas marcas que nós temos de coisas ruins que trouxemos de outras encarnações, né? Permite que a gente alcance o moksha. Moksha é o fim das reencarnações. Quando eu conseguir purificar todas aquelas marcas, eu paro de reencarnar
E aí eu posso chegar e ficar no Nirvana, que é o Nirvana, e Brahman é mais ou menos a mesma coisa. Brahma é o ser superior, né? O máximo, e o Nirvana seria a condição onde todos os sofrimentos, todos os apegos, todas as angústias seriam dissolvidas. Então, aí a gente teria mais tempo. Há, inclusive, uma teoria que a gente pode até alcançar o Nirvana nessa vida. Se a gente conseguir trabalhar através da meditação, através, enfim, de uma série de recursos religiosos, né? Então a gente fica livre do karma que a gente está carregando e então entramos no Nirvana, mas é a coisa mais difícil. Nesse Nirvana, dizem que tem 4 níveis, sendo 2 nas extremidades. O primeiro é o dos deuses, é aqueles que limparam completamente. E o quarto é dos vis, aqueles que não mereceram voltar para assumir aquele seu lugar junto dos deuses. No budismo, que tem uma filosofia bem próxima do hinduísmo, né, ele foi fundado por Buda. Buda, nós sabemos que era um príncipe chamado Siddhartha Gautama, e que um dia ele deixou a família, deixou o palácio, deixou tudo, porque ele tinha entrado em contato com um morto, né, com um idoso e com uma pessoa muito doente, muito envelhecida. Então aquilo mostrou para ele como nós somos frágeis e transitórios. Então ele começou a caminhar e fazendo peregrinações e meditação contínua para conseguir lograr a sua iluminação. Iluminação que veio num determinado dia, quando ele estava sentado, meditando debaixo de uma figueira, né, que até hoje tem um local lá próprio, que os budistas têm grande veneração por aquele lugar. Para Buda, que é quem definiu vamos dizer, as regras e as normas do budismo, que não é exatamente uma religião, mas é uma forma de se lograr uma vivência espiritual mais adequada. Então, para ele, a morte não era o fim, mas sim uma mudança de estado de consciência. O corpo morria, mas a alma, que é imortal, né, ela não existia, não existe como alma, existe uma essência da pessoa. Então, eles não acreditam numa reencarnação, mas sim em renascimentos. Quer dizer, então, aquela mesma alma, né, existe a alma, mas não a alma imortal, ela renasce outra vez, e nesses renascimentos ela vai gerando, né, o karma e, ao mesmo tempo, trabalhando em cima dele. E, para isso, ele dizia que a intenção é mais importante do que a ação. É curioso, porque depois no cristianismo a gente vai escutar também Cristo falando, né, que quem pensou no mal, ele já cometeu um pecado, né? Então, o budismo é uma coisa curiosa. A gente fazendo um estudo comparativo das religiões, a gente vai observar que existem muitas confluências, muitos pontos em comum, porém com explicações diferentes. Então, isso que dá as diferentes religiões. Segundo o budismo, as vidas são sucessivas até alcançar-se o Nirvana, que, como eu disse, pode até ser alcançado nessa vida, que alguns iluminados alcançam o Nirvana nessa vida, mas isso são coisas poucas, são para poucas pessoas, né, que alcançam esse nível. Para o budista, após a morte, são feitos 49 dias de oração, que é aquele período em que eles imaginam que o morto fica num estágio intermediário. Ele nem está morto, nem está já caminhando para um novo renascimento. Isso é muito difícil da gente explicar linearmente, porque existem várias linhas de budismo, várias formas de budismo. E para a gente entender isso, existe uma parábola lá mesmo, dos budistas, muito interessante, que é da parábola do elefante e os cegos.
diz que um grupo de cegos estava caminhando e de repente trombaram num elefante que eles nunca tinham ouvido falar, nem sabia o que era. Ao pegar o elefante, cada um tocou uma parte do elefante que estava parado, em pé. Quem pegou na perna, uma das patas do elefante, né, falou, isso aqui é uma árvore muito grande. O que pegou na tromba, falou, não, isso que nós batemos aqui é uma cobra enorme. Aquele que bateu no corpo do elefante falou assim, não, gente, vocês estão enganados, nós estamos diante de um paredão, uma parede muito grande. O que pegou uma das presas do elefante falou, não, isso aqui é uma lança, aquela é pontiaguda e dura. Então a gente observa que isso faz com que, dependendo do ponto de vista de cada um, cria-se uma história diferente. Então, daí as várias formas de budismo, que cada mestre acaba indo para um campo que não é aquele, né, que seria, vamos dizer, o real. No judaísmo, nós vamos falar agora sobre a morte no judaísmo, né, para eles o sepultamento deve ser o mais rápido possível, né? O corpo deve ser lavado, usar sempre um caixão simples, é feita uma oração chamada Kadish, que é somente louvor a Deus, nada sobre o morto. Sempre é uma louvação a Deus. Eles manifestam uma grande tristeza pela perda que tiveram, não aceitam a cremação, mas pode ocorrer. E às vezes, em alguns casos, alguns judeus, sim, optam pela cremação. E no cemitério dos judeus é interessante que as sepulturas têm apenas aquela lápide, né? E ali em cima, a gente observa nessa fotografia, estão lá várias pedras, pequenas pedras. Aquilo ali são os visitantes que vêm para fazer a visita àquele túmulo, coloca uma pedra em cima como uma manifestação para o morto saber que ele não está esquecido. As pessoas se lembram dele e estão deixando ali uma prova dessa lembrança. O luto é de 3 a 7 dias e muito rigoroso, né? Mas é muito interessante, dentro do judaísmo, existe uma assistência muito grande à família do falecido. Depois de um ano, é feita a chamada Matzeiva, que é uma celebração, né, para dizer que aquele ciclo terminou. Segundo o judaísmo, Deus tem em mãos o livro da vida, e nesse livro vai sendo anotado tudo aquilo que cada uma das pessoas faz durante a vida. E será esse livro usado no julgamento da alma quando ela chegar diante de Deus. Eles acreditam na ressurreição do corpo e da alma. Para os reformados, né, existe um grupo de judeus chamado judeus reformados, para eles a ressurreição é só da alma. O corpo, ele se desfaz e por aqui mesmo ele fica. A vida, para eles, é muito mais importante do que as conjecturas sobre a morte. Então, costume entre eles, quando uma criança já está maiorzinha, dá a ela um pendente para ela usar a vida inteira, um pendente que tem o nome de 2 palavras judaicas, Shet e Yud, né? E eles chamam de Shai, que é a junção dessas 2 palavras, e cujo significado é vida. É para a criança crescer sempre sabendo, sinal nas letras hebraicas, né? Ela significa isso, vida. Então, é o que a pessoa deve sempre estar atento, né? Que o importante é realmente a vida. O islamismo é uma religião surgida no ano 610, na era cristã, quando Muhammad, que hoje nós chamamos de Maomé, né, recebeu revelações do arcanjo Gabriel, que ditou para ele o Alcorão. Alcorão, o nome certo é Corão, porque Al significa o. Então, Alcorão é o Corão. Então, o livro que ele segue é o Corão. A gente fala Alcorão porque é como ele se expressa. Eles acreditam num Deus único,
acreditam em anjos e acreditam também em destino. Ele acha que todos nós já vimos com um destino já programado. Na morte, o corpo é lavado 3 vezes, colocado no sudário, né? E o caixão só serve para o transporte, né? Ele vai ser enterrado fora do caixão, é só envolto no sudário, que é aquele lençol que eu, inclusive, numa outra palestra, já mostrei, falando sobre o Santo Sudário de Turim, que teria sido a mortalha que envolveu o corpo de Cristo. O sepultamento deve ser rápido, porque a alma permanece no corpo até ele ser sepultado. Se o corpo demora a ser sepultado, a alma sofre naquele corpo morto, né, até que ele possa ser sepultado. No islamismo não se aceita a cremação, pois eles acham que o corpo sente dor. Então a cremação seria um ato muito doloroso para aquela pessoa que já sofreu a vida e sofreu a morte. O transporte do corpo para o sepultamento é feito por homens e é considerado como um ato de piedade muito importante. E a pessoa que está na fase agônica, ela sofre a tentação final de um demônio chamado Iblis. Iblis vem para tentar aquela pessoa numa forma de uma sede intensa, fazendo-a negar a sua fé. Se ela cair na tentação, então o destino será problemático, digamos assim, né? Bom, o julgamento da alma, segundo o islamismo, valoriza a integridade, a ética e a fé daquela pessoa. A salvação só ocorre uma vez, eles não acreditam em reencarnação, né? E é só uma vez que a gente morre e em seguida passa para o reino dos mortos. Os mortos ficam no Barzakh. Barzakh é uma espécie de vamos dizer assim, uma área que é uma barreira entre a vida e a morte. E depois, e dentro dessa área, ele vai saber para onde eles irão depois que superarem aquele tempo seu no Barzakh. O suicídio é severamente punido, sendo que as pessoas que suicidam vão ser condenadas ao inferno. Agora é curioso, porque a gente tem, vamos dizer assim, um paradoxo, né? Porque o islamismo muitas vezes induz as pessoas a se tornarem homens bombas, aqueles que se vestem com a roupa cheia de bombas e vão para uma área que eles querem destruir tudo. Eles morrem destruindo o inimigo. Essa discussão, isso não seria um suicídio? Na realidade, exatamente não. Aquilo ali seria um ato de amor profundo ao islamismo que faz com que aquela pessoa dê a sua vida para libertar o seu povo. Quem não é muçulmano, segundo o islamismo, pode sim ir para o céu, mas ele tem que passar um tempo primeiro no inferno, talvez para libertar daquilo que ficou faltando para ele na sua vida. A doutrina kardecista, que é o espiritismo, que a gente conhece, né? Ele tem como sentido da vida cumprir uma missão. Se ele falha na missão para a qual ele está destinado, ele vai ter que reencarnar tantas vezes quanto as necessárias para atingir a liberação do karma. Aqui também tem o conceito do karma, que é toda essa é uma espécie de uma destinação, né? E que a pessoa vai marcando a si mesmo com as coisas negativas. Ele cria um karma negativo. Então, segundo Allan Kardec, aqui é uma fotografia do seu túmulo no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Ele vive constantemente cercado de flores. Eu estou ali visitando o túmulo, né? Ele, segundo o princípio básico do espiritismo, do kardecismo, seria nascer, viver, morrer e renascer ainda, para progredir sempre. E essa é a lei. Quer dizer, então, a reencarnação é a maneira que o kardecista, né,
encontra para ele se superando, se limpando das marcas do seu karma para poder entrar, então, no paraíso. É um detalhe muito importante que o kardecismo não aceita Cristo como Deus, nem tampouco a sua redenção. Para ele, Cristo foi um mestre muito importante, uma pessoa muito boa, mas não é Deus. E para ele, né, para eles, a redenção de Cristo, o seu sacrifício na cruz, não valeu nada. Tanto que Leon Denis, que foi um grande líder kardecista na França, e Carlos Embaçaí de Mello, do Brasil, diziam e afirmavam: nem o sangue de um Deus é capaz de redimir os pecados do homem. Ou seja, só as reencarnações sucessivas é que redimem os pecados do homem. Cada encarnação ele vai pagar as coisas que ele fez na vida anterior. Conforme os livros de Allan Kardec, eu peguei os dois básicos ali, né, o livro dos espíritos e o livro dos médiuns, Allan Kardec ensina que morte não é extinção do indivíduo. Depois da morte, há o desprendimento da alma do corpo, mas não é instantâneo. Vai depender muito dos apegos. Uma pessoa que foi muito apegada a um monte de coisas, e o tipo de morte também que ela teve, pode fazer com que a alma demore a se libertar do corpo. E se for muito demorado, né, ele vai sofrer muito com a decomposição do corpo. Quer dizer, então, ele vai viver dentro de um corpo em decomposição, mas já morto e ausente dessa realidade nossa. O morto pode ter um estado de perturbação depois que morre, que quando ele morre, ele não entende que ele morreu, ele fica confuso, e isso cria uma situação de sofrimento muito grande. Isso ocorre principalmente naquelas pessoas que têm morte violenta. E quando é o suicídio, pior ainda, o suicídio é totalmente execrado pelo Espiritismo. Após a morte, tem muitas atividades que a pessoa vai fazer. Ele vai reencontrar com familiares, com os amigos, e nesse reencontrar ele vai resgatar suas falhas, seus erros, e vai aprender mais para voltar e já não cair nos mesmos erros. O Espiritismo considera que os mortos se comunicam com os vivos e vão se reencarnando quantas vezes for necessário para libertar totalmente do karma. Então, por isso é que em sessões espíritas fala-se sempre que um morto apareceu e falou, deu mensagem e tudo mais. A Umbanda é uma religião tipicamente brasileira. Ela nasceu, né, no Rio de Janeiro na década de 20. Ela fez uma assimilação da macumba, né, uma das formas do candomblé que veio da África, pelo espiritismo brasileiro. Então, a Umbanda é uma associação, uma mistura da macumba, do candomblé e do espiritismo brasileiro. É uma reelaboração da herança religiosa africana. Na morte de um seguidor, eles fazem rituais muito complexos e eles adotam a reencarnação do kardecismo, que, como eu disse, eles se uniram ao espiritismo brasileiro, né, mas mantendo uma linha que é da Umbanda e mais acreditando na reencarnação da mesma maneira que o kardecista entende. Bom, nós chegamos então diante de um ponto que eu acho muito importante para a gente ir finalizando essa nossa exposição. Eu não coloquei todas as crenças, porque são inúmeras, mas peguei as básicas e muitas são derivações dessas próprias religiões. É preciso a gente distinguir muito bem a diferença que existe entre espiritualidade e religiosidade, sem espiritualidade. Na espiritualidade, exige-se muita humildade, coragem e decisão e esforço do seu praticante. Porque na espiritualidade, isso faz parte do corpo, né,
vamos dizer assim, doutrinário da espiritualidade. Já a religiosidade sem espiritualidade, ou com uma espiritualidade muito tacanha, né, ela tem problemas, porque ela leva a pessoa ao medo. O Deus em quem tem essa religiosidade é um Deus quebra-galho, né, e não só quebra-galho, mas um Deus muito rigoroso e juiz castigador. Então, essa religiosidade sem espiritualidade, ela escraviza a pessoa, ela não lhe dá respostas para as suas dúvidas e acaba a pessoa se desesperando. E a desesperança é um problema, porque ela gera doença e morte. Então, é preciso que a gente distinga bem, para ficar bem claro. Espiritualidade é uma coisa, religiosidade é outra. Uma religiosidade será uma manifestação da espiritualidade. Uma pessoa que tem uma espiritualidade intensa, nem todos, mas alguns, sentem necessidade de um grupo para onde ele possa aprimorar, crescer nessa espiritualidade. Então, ele se liga a uma religião onde ele se sente melhor, e nessa religiosidade com a espiritualidade, ele vai ter as vantagens, vamos dizer assim, de se ter uma espiritualidade mais correta. Chegando ao final, nós podemos dizer o seguinte, que vocês já viram, depois de mostrar todas essas diferentes formas de espiritualidade, que nós voltamos à parábola do elefante, que cada um tem uma percepção da morte conforme a sua religião ou conforme não ter religião nenhuma, né? Então, cada um, conforme acredita, vai pegar o elefante ali, mostrando essa estátua, eu achei muito interessante, que ela mostra os cegos, cada um tocando, um pegando o rabo, outro batendo a mão no corpo do elefante, outro segurando a tromba, outro mais abraçando a pata traseira e o outro do outro lado lá segurando a presa do elefante, né? Então, cada um tem uma percepção. É a mesma coisa da religiosidade, né? Do mundo atual que a gente vive. Cada um tem a sua crença, a sua forma de ver. Mas o importante, o que fica assim como mensagem final desse tema, é que qualquer religião que nós decidimos seguir, nós devemos sempre ter como conceito o amor, o respeito à crença do outro, inclusive, a caridade, a misericórdia. Quer dizer, uma religião que não tem essas coisas, uma religião que quer obrigar o outro a ser da mesma crença que ele, não presta. Sinto muito, mas não presta. Porque Deus, o verdadeiro Deus, que no fim ele é identificado com nomes diferentes em todas essas religiões, né? Ele é um Deus de misericórdia. Ele não é alguém que quer julgar, que quer castigar, né? Que quer ver você sofrendo. Na Bíblia tem hoje mesmo eu estava lendo uma passagem bíblica que Jesus fala muito bonito assim: Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Muitas pessoas se preocupam em fazer sacrifícios e mais sacrifícios e se castigar, automutilar. Antigamente era muito comum pessoas usar cilícios, que era arame farpado, galhos com espinho amarrado na perna, para a pessoa se dominar nos seus desejos. Não é por aí que a coisa funciona. Se a humanidade aprender que Deus é amor, tudo muda. Porque nós pararemos de ficar criticando o outro, zombando do outro, maltratando o outro, desprezando o outro, porque isso não é o projeto de Deus. A espiritualidade de Deus, a verdadeira espiritualidade é a espiritualidade de amor. Não importa qual a forma que você está seguindo, se você se deu bem de um lado, do outro, não importa. Importa que você tenha essa dimensão que eu falei da espiritualidade. Só quem tem espiritualidade valoriza a religião que ele escolheu. Chegamos ao final dessa apresentação.
eu gostaria de convidar a todos para conhecer os nossos outros vídeos. Eu tenho vários vídeos já no YouTube e estou com vários outros vídeos em preparação para colocar. Nós vamos sair um pouquinho do tema morte, vamos abordar outras coisas também, né? De psicologia, de qualidade de vida, enfim, de religiosidade também. Então eu convido a todos, é só quem quiser, coloque o gostei ou não gostei nesse vídeo que assistiu e, mais ainda, inscreva-se no meu canal do YouTube, porque aí você vai estar tendo mais contato com tudo isso. Espero que tenham aproveitado bem e que isso aprimore em cada um de vocês uma espiritualidade genuína, uma espiritualidade verdadeira e que é aquela que agrada a Deus, que é o Criador de todos, nosso Pai Celestial.